Pessoal, hoje nós vamos tratar sobre os descontos ilegais realizados nas contas dos segurados do INSS. Como vocês sabem, e a mídia vem aí propagando a notícia de que foram descontados de forma ilegal os beneficiários de pensão por morte e aposentadoria. O que acontecia nesses casos? O INSS tem a obrigação de administrar as pensões e aposentadoria dos segurados do INSS. Só que existe algumas entidades de classe associativas que vinham descontando esses valores, dizendo que a pessoa tinha um vínculo com essas classes associativas. São sindicatos e outras do mesmo gênero. Então, eles avisavam o INSS, através de algum tipo de documentação, que aquela pessoa tinha realizado um acordo com essa entidade de classe, entre aspas, e que ele iria descontar uma mensalidade da pensão ou da aposentadoria desta pessoa. Então, todo mês, o INSS, que é o administrador, ele ia lá, descontava aquele valor e entregava para essas entidades de classe. E isso aí vem acontecendo há muito tempo, não é de agora não. Isso aí vem acontecendo lá de 2018, então o rombo disso aí que eles estão falando é muito maior do que de fato tem pregado aí na mídia que vocês escutaram. Enfim, então era realizado esses descontos. Na maioria das vezes, a pessoa que era segurada do INSS, que recebia esse tipo de benefício, não sabia. Por quê? Porque às vezes o desconto era pequenininho, era um desconto de pouco valor. Por exemplo, a pessoa recebe aí R$ 4.000 e é descontado dela R$ 50, então ela praticamente não percebe esse desconto. E isso ia se prorrogando por muito e muito tempo. Até que, eu não sei por que demorou também muito, até tem algum entendimento meu, mas eu não quero falar isso com vocês, veio aí à tona esse enxame de descontos ilegais. Se você pegar esses descontos, tem um termo de adesão. Se você vê o termo de adesão que eles colocavam para o INSS descontar, você verifica que ali tem fraude em todo lugar, gente. Não é só fraude dessas associações, mas existe fraude severa ali dentro do INSS. Elas utilizavam, e não só do INSS e dessas instituições, existe também fraude, e isso eu acredito, também naquelas empresas não todas, mas de algumas empresas que empresta dinheiro, e aí é que sai as documentações necessárias para colacionar lá no INSS para haver esses descontos. Então, existe uma lei, que eu vou colocar aqui embaixo, qual é a lei que possibilita essas empresas virem a pedir ao INSS esses descontos. E existe uma regulamentação também do INSS, que são as instruções normativas. Se eu não me engano, essa instrução normativa, também vou colocar aqui embaixo, é de 2020, e que possibilita ocorrer essa fraude. Então eles enxergaram, e para mim esse tipo de legislação não podia existir, sabe? E eles enxergaram a possibilidade de tirar dinheiro de vocês. Tirar dinheiro de vocês e dinheiro fácil. Porque na realidade eles falavam que ia prestar um serviço para os beneficiários do INSS. Tipo assim, ó, você tem uma consulta médica com valores bem menores que uma pessoa tem se for lá no consultório e pagar por ela. Você tem a possibilidade de uma assessoria jurídica. Estou colocando alguns benefícios que eles informavam. Então, ele falava que trazia benefício para as pessoas.
você tem um lugar que você pode realizar uma festa, alguma coisa assim. Só que ninguém sabia disso, porque nem sabia que estava descontando. E é em função disso aí que eles iam até o INSS, e para você reverter, para você tirar esse desconto, também não era tão fácil. Teve vários casos que a pessoa ligava para essa empresa e falava, eu não quero desconto. E a pessoa não tinha resposta nenhuma. Ou ia até o INSS e o INSS falava, não, isso aí são entidades sindicais, isso aí é legalizado. Você entendeu? Então a pessoa ficava naquela, né? E agora, o que eu faço? Muitas delas tiveram que ir até a justiça para pedir de forma liminar para parar esses descontos. Porque de outra forma ele não conseguia. Agora, você acha que aquela pessoa que é aposentada, que está lá com 80 anos de idade, vai ter noção de que ela tem que fazer, que tem que entrar no meu INSS, que tem que ir lá e verificar se está havendo os descontos? Então, cara, isso aí veio de muito tempo, muitas pessoas foram lesadas. E hoje, o que me espanta mais ainda é o governo vir e falar, primeiro, falou que a Procuradoria-Geral da República iria pegar essas pessoas que tiveram os descontos ilegais e, através aí de um acordo com elas, eles iam cobrar dessas empresas sindicais de classes aí que vinha fazendo esses descontos ilegais. Aí eu imagino, rapaz, será que a PGR não tem serviço, não tem trabalho? Você imagina pegar cada um, que são muitos, vamos falar sério, né? São muitas pessoas que tiveram desconto. E aí, depois, essa conversa acabou, porque eu já desde o início sabia que isso aí não ia acontecer. PGR é um órgão caro, é um órgão formado por pessoas da mais alta entendimento jurídico. São pessoas aí que passaram num concurso dificílimo, é uma das profissões de concurso aí que mais ganha. O valor do salário deles, inclusive eles têm até honorário de sucumbência, eles não iam se submeter a isso aí. Então eu já achei errado isso aí, e sabia que a PGR não ia colocar a mão nessa cumbuca. Por outro lado, o governo federal ensaiou que ia cobrar dessas empresas. Então eu entendi que poderia ser que pegava esse conjunto de pessoas que foram lesados, e aí eles colocavam numa petição só os valores, tudo certinho, e cobravam dessas empresas, de forma coletiva. Mas que também eu acreditava que não ia receber esse valor, porque esse valor pulverizou entre esses criminosos. Como que vai cobrar? Ah, mas o cara tinha uma Ferrari. Ah, mas o outro tinha um apartamento não sei das quantas. Não, ok, você vai pegar esses bens, vai ter que vender eles e vai ter que reverter esse valor para as pessoas. Então, isso aí, além de demandar tempo, vai demandar um posicionamento público muito grande no sentido de fazer isso tudo virar dinheiro. E não é fácil isso aí, não é fácil. Juridicamente falando, para quem trabalha no dia a dia com a justiça, isso aí é demorado. Você vê, uma ação dessa aí, para você cobrar ela individualmente, geralmente você vai falar, eu quero agilidade nesse processo porque a pessoa é idosa, aí você usa o Estatuto do Idoso, porque a pessoa tem algum problema de saúde, então eu preciso desse processo anda mais rápido. Aí você entra até, se for contra só a empresa, só essas instituições, você entra no juizado especial, que é um órgão que era para ter aí uma velocidade muito grande desses processos. E ali amarra, cara, ali vai demorar mais ou menos para citar, para contestar e para vir esse julgamento deferido aí para a pessoa, praticamente aí 1 ano, isso numa vara que é rápida, ok? Vamos ser sinceros, porque o órgão hoje lá do juizado especial, ele acumula uma quantidade de processo muito grande, você entendeu? E tem vários atos que não pode ser suprimido, então eu entro com o processo, aí a parte contrária é citada, aí a parte contrária oferece a contestação, aí o juiz manda para mim de novo para mim falar sobre a contestação, ok, aí formou a lide, aí o juiz vai decidir. Decidiu, aí vai para o cumprimento de sentença.
que é o cumprimento de sentença? Simplesmente é pegar aquela decisão do juiz e fazer virar valor. Então, aí você apresenta a conta para ele, aí no caso você pede danos morais, danos materiais, falando que a pessoa, aquele benefício era a única fonte de rendimento dessa pessoa e que, tirando esse valor, ela ficou suprimida no poder aquisitivo dela. E vai falando, você entendeu? O que aconteceu com essa pessoa. E que os descontos foram realizados de tal mês a tal mês de outro ano ou do mesmo ano. Então você vai informar para o juiz o que aconteceu daquele desconto. E ao mesmo tempo você tem que comprovar que você não assinou. Olha só que absurdo. Além disso aí ser criminoso, e olha, eu vou falar mais, hein? Eu vi vários processos. Inclusive a minha mãe teve esses descontos. Rapaz, esses termos de adesão era falsificado a assinatura. E detalhe, as assinaturas eram todas digitais. Só que quando você vai utilizar uma assinatura digital, existem vários tipos de parâmetro para ela ter validade. Então isso aí era o INSS que tinha que fazer, porque ele não é o administrador. Bom, eu estou falando tudo isso para a gente chegar depois e eu te falar o porquê que esse acordo com o governo aí, nos meus olhos, não é muito bom, não. Então, chegava lá, olhava aquele termo de adesão, não tinha a geometria de referência que eles falam lá, de onde foi assinado, de onde foi ocorrida a assinatura digital. A documentação era toda fraudulenta, muitas vezes o endereço da pessoa não batia com o endereço dela, não existia, por exemplo, no endereço do beneficiário que mora numa cidade lá em Belém do Pará, vamos supor. Só que ele não estava em Belém, estava lá em Belo Horizonte. Então era tudo errado, era era a fraude. Eu quero que vocês entendam que ela é escrota, ela salta aos olhos. Ela não é uma fraude difícil de você verificar. Então houve erro do INSS. Houve erro, ninguém ali olhou, todo mundo ali batia a palma e ninguém levantava essa bandeira. Por outro lado, essas empresas aí, algumas pessoas começaram a verificar que existia essa fraude. Algumas mais atentas verificavam e aí faziam reclamação no Reclame Aqui. Começou a dar entrada na justiça, só que entrava contra essas pessoas, sabe? Contra essas instituições. Você entendeu? Então começou a haver um volume muito grande de ações contra. Só que ninguém tomava o posicionamento de falar assim, opa, gente, vamos parar? Essas empresas aí, vamos suspender, como fez agora atrás, vamos suspender todas essas cobranças de mensalidade e vamos ver o que está acontecendo. Mas isso eu falo no início, lá em 2018, porque aí não existia tantos valores que foram descontados. Porque era lógico, se você pegar um processo, e verificar a documentação que eles colocavam para descontar, aquilo ali virou uma fonte de renda, e renda alta, e para poucos, e tirando de pessoas que necessitam desse valor, porque o cara que está ali aposentado, seja ele por invalidez, ou seja ele aposentado por tempo de contribuição, ou seja ele por idade, seja lá o que for, ele depende daquilo ali para sustentar, para comprar remédio, para comprar alimentação, para comprar o transporte dele, para comprar, para ele se divertir, você entendeu? Então são necessidades primárias. Se você tirar R$50 dessas pessoas, muitos deles, a maioria, ganha apenas um salário mínimo, vai fazer falta, é lógico que vai fazer. Então, esse pessoal, eles sabiam da renda dessas pessoas. E aí é que eu falo, essas instituições que fazem empréstimo, sei lá, eu não gosto. Eu vou falar para vocês, eu não gosto. Cliente meu que aposentou, que já tem instituição financeira oferecendo empréstimo para ele, eu falo, meu amigo, é o seguinte, você vai pegar empréstimo dessas instituições e vai acabar com a sua renda mensal. Então, hoje, você pega esse dinheiro, mas você vai ter que ficar pagando esse pessoal em quanto tempo? E outra coisa, tua renda vai diminuir, você vai ter que se sustentar com isso aí. Eu não gosto, então eu já vou avisar agora, eu não gosto dessas instituições, não gosto. Pega empréstimo, ok,
Na onde? Quem que mexe com dinheiro aqui no país que assim tem um lastro melhor? Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco do Bradesco, são instituições que são antigas aqui e que têm um patrimônio para responder. Então, se vai precisar do empréstimo, você vai lá. Da mesma forma, quando você precisa de um pão, você vai na padaria, você vai precisar de um empréstimo, você vai no banco. Agora, tem o crédito, não sei o que lá, o crédito, não sei o que lá, e as pessoas ligando para esse povo, ô, fulano, saiu tua aposentadoria. Muitas vezes eu, advogado, nem sei que saiu o benefício, os caras lá já sabem. Da mesma forma, precatório. Precatório, ô, o fulano aí, ó, vai receber não sei quanto, a gente compra o crédito dele aí. Vamos vender? Eu compro. Aí a pessoa vai lá e vende. E em função disso, passa todos os dados, assina, passa xerox da carteira de identidade e essa documentação vaza. Assim como vaza do INSS também, viu? Não pensa que o INSS é uma fonte segura ali, que não é também não. Pois bem, dito isso, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu vou fazer agora esse acordo com o governo, porque o governo, na realidade, ele está pagando a conta desse pessoal. Não sei se você está compreendendo. Ele está pagando uma conta das pessoas que fraudaram. E por que isso? E eu vou te explicar o porquê. Porque como ele é uma autarquia que administra esses valores e paga essas entidades e também paga o beneficiário, ele tem responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Responsabilidade civil. Então, quando você faz o acordo com o governo, na realidade não é que o governo é bonzinho, é que o governo está vendo a possibilidade dele ter um desconto, ou seja, uma possibilidade de indenizar você que teve esse desconto com um valor muito maior. Porque aí não é só os valores do desconto, não. Que tem que somar, tem que fazer aí a correção monetária, tem os juros cobrados a partir da citação, que hoje aplica aí a taxa da Selic quando é o governo federal. Não é só isso, não. O que envolve isso aí? Indenização por danos morais. E essa pode ser uma fatia até maior do que os valores descontados. Então o governo não é bobo. Quando ele faz esse acordo com você, você pode verificar lá que você abre mão de processar o governo federal. E ele sabe que se ele for processado ali, ele vai ter que pagar. A indenização é certa. Você entendeu? Se o advogado trabalhar certinho ali, ele vai pegar uma indenização por danos morais e os valores que foram de forma ilegal descontados. Então, quando você assina aquele acordo, você está abrindo mão de direitos que vocês têm. Porque um acordo nada mais é do que lei entre as partes. Você tem aquele direito, só que você está abrindo mão. E aí, será que todo mundo está sabendo disso? Então, o cara pensa assim, da seguinte forma, o beneficiado, que é uma pessoa simples. Pô, eu vou assinar esse acordo, vou receber dinheiro, quem que não quer dinheiro? E eu assino hoje, eu recebo em junho, agora que já começou a pagar a partir de agora. E aí, como é que faz? Eu vou receber. Ok, mas só que ele não pensa que ali atrás ele está deixando talvez uma indenização aí por danos morais de 10 mil. Tem aqui julgados de indenização que deu 10 mil. A maioria não é tudo isso, mas tem indenização de 10 mil. Eu não sei quanto que foi sacado dessa pessoa, eu não sei qual que era a renda dela. Então, dentro dessas perspectivas é que se forma o valor do danos morais. Se fosse, eu não vou falar para você que você não deve assinar esse acordo, porque aí é de cada um também. Eu estou falando aqui na minha posição de advogado, de ver essa questão de forma jurídica. Você entendeu? Então, se fosse você, eu não sei qual que é a sua necessidade, eu não sei se você tem um rendimento bom, se esse dinheiro para você já basta, ou se você quer ir atrás de um valor por danos morais. Aí você tem que contratar um advogado e entrar na justiça, você entendeu? E pagar para ele aí, eu acredito que ele vai te cobrar de uma ação dessa, quando ele receber, ele vai cobrar aí os 30% do que você receber.
Mas talvez compensa, se é uma pessoa que talvez não é tão velha, que não está aí para ir, pode viver aí mais 10, 15, 20 anos, que eu acredito que não chega a isso, uma indenização dessa contra o governo. Acredito que um processo desse aí deva durar uns 2 anos, eu acredito. Você vai entrar aí na Justiça Federal através do juizado. E daqui a pouco já deve ter súmula em função disso aí, que entrou já tem que pagar. Então acredito que não é muito demorado um processo desse. Mas o mais importante é que você pode receber mais. Só que aí você tem que sopesar, você tem que falar, ó, para mim isso aí tá bom, esse valor que o governo vai me pagar, que é o valor que pegaram de mim com juros e correção monetária. Você entendeu? Então, se tá bom para você, você vai lá e faz o acordo. Agora, se não tá, não, eu quero mais porque eu achei que é uma baita de uma sacanagem. Eu, na minha opinião, se fosse eu, não porque eu sou advogado, mas se fosse eu queria danos morais também. Agora, eu pergunto mais uma coisa para vocês, já que a gente está tendo esse bate-papo. E essas empresas que tiraram de forma ilegal, será que eles vão responder pelo governo? Será que o governo vai conseguir reverter esses patrimônios dessas pessoas em dinheiro para o governo? Porque é justo, né? Que essas pessoas que pegaram o valor devolvam para o governo, já que ele está pagando por essas pessoas, que eu também acho que não é correto. Eu acho que é correto sim, a indenização você está entrando contra o INSS. O INSS, logicamente, ele deve responder pelos valores que foram descontados de forma ilegal, que ele era ali o administrador desses valores, ok. Mas e essas pessoas do qual foi destinado esses valores? Quer dizer, além do INSS trabalhar para essas pessoas, porque ele descontava e jogava o dinheiro para essas pessoas que são criminosos, e ainda agora ele ainda vai ter que pegar dinheiro dele e pagar? Pô, não sei, meu entendimento, não consigo entender isso não. Outra coisa, eles falam que houve um erro. Mas você já percebeu que o erro sempre vem para tirar dinheiro do segurado? Nunca vem para adicionar dinheiro para ele? Já veio aí na tua aposentadoria? Você pode colocar até nos comentários aí. Já veio dinheiro a mais na tua aposentadoria? Tipo 10 mil, 30 mil, 40 mil? De forma ilegal? Nunca vem, né? Dinheiro a mais nunca vem. Mas agora dinheiro a menos para esses criminosos vem. Então é complicado. Aqui hoje a gente está numa situação que o país diz que está sem dinheiro, mas ao mesmo tempo tem gente ganhando dinheiro de forma fácil, dessa forma aí. Gente, encerrando o vídeo, porque senão também vai ficar muito comprido, é isso que eu tinha para falar para vocês. E outra coisa, eu fiquei muito tempo aí afastado dessa página do YouTube, porque aqui o escritório também a demanda é grande, a gente tem que trabalhar e tem que fazer vídeo, e eu fiquei afastado, mas eu senti a necessidade de vir aqui conversar com vocês sobre isso. Eu tenho a perspectiva, tenho a necessidade de, às vezes, conversar no YouTube aí, ver o que vocês pensam, entendeu? Para mim isso aí também faz bem. E para vocês também eu dou aqui uma noção jurídica de outras questões aí previdenciárias. Então, eu quero fazer vídeo para você, pelo menos 1 ou 2 vídeos, e tacar aqui no canal. Para vocês, para a gente discutir, para eu falar de alguns outros assuntos que também está acontecendo aí. Tem muita coisa desde quando eu parei de fazer os vídeos, que a gente tem que discutir e falar e conversar com vocês. Então a minha proposta é a seguinte, eu vou tentar colocar de 1 a 2 vídeos por semana. Eu não sei quando da semana que eu vou lançar esses vídeos, mas aí a hora que eu tiver o projetinho tudo certinho, eu falo, ó, tipo assim, terça-feira às 7 horas da noite eu vou estar postando os vídeos para vocês aí sobre a Previdência e essas questões mais atualizadas. Deixa seu joinha aí se você gostou, comenta aí, inscreve no canal, porque isso aí também ajuda a gente a ter contato com vocês e também passa para outras pessoas que talvez elas estão na mesma situação que vocês aí, ok? Então é isso aí.